Mis hermanos, algunos desafíos enfrentados por Pablo no campo das ideias en el campo de las ideas e de como elas se relacionam conosco hoje, y de cómo llegaron hasta nosotros hoy, foi a nossa última conversa. fue nuestra última clase. E é claro, também pensamos sobre algumas sugestões Claro, también pensamos sobre algunas sugerencias de como nós podemos trabalhar esses desafios na nossa vida, no nosso tempo. de cómo debemos trabajar en el desafío en nuestro tiempo. Esta lição 4 da matéria Esta lección 4 de la materia vem falar sobre as estratégias do apóstolo Paulo, viene hablando sobre las estrategias del apóstol Pablo, que ele fez para alcançar as pessoas do seu tempo. que hizo para alcanzar a las personas de su tiempo. Bom, a introdução desta aula En la introducción de esta clase diz que Paulo era alguém movido por uma visão. dice que Pablo era movido por una visión, E dentro dessa ideia tem a ver com y dentro de esa idea tiene que ver con ver o que ainda não existia. ver con lo que todavía no existía. E uma visão é o que nos move para a ação. Y una visión es lo que nos mueve hacia la acción. Ninguém se mexe se ele não estiver vendo alguma coisa para ser feita. Nadie se mueve a hacer algo. Perdón. Estou tranquilo. Nadie se mueve a hacer algo sin tener una visión. Ou seja, a gente precisa visualizar, nem que seja mentalmente, Las personas necesitan por lo menos visualizarlo mentalmente para que nós possamos nos mover para a ação, para que nosotros podamos movernos hacia la acción, desenvolver, realizar, executar. desenvolver y ejecutarlo. Bom, era isso que acontecia com Paulo. Es lo que acontecía con Pablo. Você percebe em todas as palavras dele anseio por realizar alguma coisa. Se percibe en sus palabras una ansia por realizar las cosas. Quando ele anunciava isto, Cuando él anunciaba esto, mostrava também a sua ação para aquilo. él también mostraba su acción hacia aquello. E Paulo era alguém que investia muito nas pessoas, Y Pablo era alguien que invertía mucho en las personas, porque ele queria que a pessoa crescesse. porque él quería que la persona creciese. Não era somente alcançá-la, No era solo alcanzarla, mas desenvolvê-la. pero también desenvolverla. Porque se essa pessoa amadurecer Porque si esa persona madura e espiritualmente crescer com saúde, y espiritualmente crecer con salud, ela reproduzirá naturalmente ella se reproducirá naturalmente e vai reproduzir o que ela é. y va a reproducirse lo que es. É interessante pensar nisso, Es interesante pensar en porque eso, eu não posso reproduzir o que eu não sou. porque yo no puedo reproducir lo que no soy. Então, o apóstolo Paulo investia nas pessoas, Entonces el apóstol Pablo invertía en las personas, tempo com as pessoas, passava tempo com tiempo en as las pessoas, personas, compartilhava informações com as pessoas, compartía informaciones con las personas para que elas continuassem na missão, para que ellos continuasen en la lección, en la misión, perdón, reproduzindo pessoas reproduciendo personas com excelência. con excelencia. Então, resumindo, é aquilo que está aí na nossa matéria, na nossa aula. Ele tinha uma visão, Reproduciendo lo que está en nuestra aula, él tenía una visión, ele olhava para o crescimento do indivíduo, él miraba el crecimiento del individuo, ou seja, o crescimento individual e não apenas coletivo. él miraba el crecimiento individual y no solamente lo colectivo. Fazia todo o possível para que por meio disso houvesse uma reprodução. Hacía lo posible para que hubiese una reproducción, E nessa reprodução haveria serviço. y en esa reproducción Haveria serviço. tendría resultados, servicio. As pessoas trabalhariam em favor do reino. Las personas trabajarían en favor del reino. Ou seja, elas repetem o processo. O sea, ellos repiten el proceso. É aquilo que nós conversamos agora há pouco do filho mais velho a cuidar do filho mais novo. Es lo que hablábamos hace poco del hijo mayor hacia el hijo menor. A gente percebe isso quando ele orienta Timóteo, jovem pastor Timóteo. Eso es lo mismo cuando él orientaba al joven Timoteo. Segunda epístola, capítulo 2, versículo 2. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Ele fala: "E o que de mim ouvistes?" Él habla de lo que de mí oíste, Entre muitas testemunhas, ou seja, nós não estávamos sozinhos. entre muchos testimonios, o sea, que no estaban solos. Confia-o a homens fiéis. Confía A homens fiéis. a hombres fieles. Veja que interessante a
a solicitação de Paulo. Vea lo interesante que es la solicitud de Pablo. Você ouviu de mim, Usted vio de mí, aprendeu comigo, aprendió conmigo. não foi apenas você, No fue solamente tú, porque havia mais pessoas lá, porque habían más personas allí. foi na frente de várias testemunhas. Fue frente a varios Agora testimonios. você escolhe outras pessoas, Ahora usted escolhe escoge otras personas que são tão fiéis como você. que son tan fieles como tú. Veja a importância de reproduzir o que você é. Vea lo importante que es E reproducirse. aí você toma isso e confia a homens fiéis Y él como toma você, eso para decir que tome hombres fieles como él, idôneos como você, idóneos como él, maduros como você, maduro como él era, para que eles ensinem a outros. para que él enseñase a otro. Ou seja, para que o ciclo não pare. O sea, para que el círculo no parase. As coisas não podem parar em nós. As coisas não podem Las parar cosas no em pueden nós. parar en nosotros. Se nós ficamos muito parados fisicamente falando, Si nosotros quedamos muy parados físicamente hablando, alguns reflexos vão acontecendo. algunos reflejos van aconteciendo. Aleluia. Aleluya. Mas quando a gente se move, Pero cuando la gente se mueve, nós exercitamos a nossa fé. nosotros ejercitamos nuestra Tem fe. muita coisa que nós só vamos ver acontecer entre nós. Y muchas cosas que van a suceder entre Se nosotros nós nos exercitarmos espiritualmente, si no nos ejercitamos nós espiritualmente. participaremos desse crescimento na Espanha. Nosotros participaremos del crecimiento en Se España. nós como igreja nos exercitarmos na missão. Si nosotros como iglesia nos ejercitamos en la misión. Mas é preciso haver movimento. Pero es necesario haber movimiento. Em 10 anos de trabalho, En 10 años de trabajo, aproximadamente, o aproximadamente, trabalho missionário de Paulo aconteceu em quatro províncias do Império Romano. el trabajo de Pablo fue sucedido en 4 provincias del Imperio Romano. E é interessante pensar como é que ele instalava ou plantava suas igrejas. Es interesante cómo él instalaba o implantaba sus iglesias. Você pode perceber até no seu material, diz que ele começava pelas cidades. Puede ver en su material que comenzaba por la ciudad. É natural que já ia chamar de apóstolo, pastor Michael nos falou aqui Es natural, como habló el pastor Michael, que a grande maioria das igrejas evangélicas em Portugal que la grande mayoría de las iglesias en España estejam localizadas nas grandes cidades. son localizadas en las grandes ciudades. Era exatamente assim que o Paulo fazia. Era exactamente eso lo que Pablo Paulo hacía. começava nas grandes cidades ou cidades-chave, Pablo comenzaba en las ciudades claves, onde estavam as maiores populações, donde tenía mayor número de población, plantava uma igreja ali plantaba una iglesia e sabia que esta mesma igreja iria expandir ou iria se multiplicar para os interiores. Él sabía que la misma iglesia se iba a expandir y iba a llegar a los interiores de otras Ou ciudades. seja, ela iria reproduzindo Ella se iba a reproducir. e reproduzindo estaria servindo. Y reproducir, E reproduzindo estaria servindo. vale, y reproduciendo estaría sirviendo. Porque nenhum de nós fomos chamados a ficar parados no reino de Deus. Vale, que ninguno de nosotros somos llamados para estar parados. Nós não podemos aceitar de sermos consumidores da igreja. Nosotros no podemos aceptar ser solo consumidores de la iglesia. Onde eu venho ao culto, Donde yo vengo al culto, canto com o ministério de louvor, canta con el ministerio de alabanza, recebo a palavra, recibo la palabra, fico gordo de tanta palavra, quedo gordo de tanta de palabra, tanto de conhecimento, tanto conocimiento, mas não exercito. pero no ejercito. E o exercício não está aqui dentro. Y el ejercicio no está aquí O dentro, exercício está fora el daqui. ejercicio está afuera. A gente recebe aqui para entregar lá. Las personas reciben aquí para entregar A allá. gente se enche aqui para poder liberar afora. La gente se llena aquí para poder liberarlo fuera. Então nós não podemos aceitar a ideia de sermos consumidores. Entonces no podemos aceptar la idea de ser solo consumidores. Gente que consome, Gente que consume, aproveita, aprovecha, na consciência de alguns paga, entrega oferta, en la conciencia de algunos entregan ofrendas, paga pelo serviço e vai embora. pagan por el servicio y se Não, van. nós não somos esse tipo de gente. Nosotros no somos ese tipo de Os personas. discípulos de Jesus não foram chamados para isso. Discípulos de Jesús no fueron llamados para eso. Discípulo de Jesus foi chamado para servir. Discípulos de Jesús fueron llamados para servir. Ou seja, se você foi alcançado, O sea, si tú fuiste alcanzado, você vai alcançar os tú vas a outros. alcanzar a otro. Se alguém te serviu, Si alguien te sirvió, você vai servir os outros. usted va a servir a otro. Como alguém te amou, Cuando alguien te llama, você vai amar os outros. tú,
como alguien te amó, tú vas a amar a O otro. apóstolo Paulo entendia disso. El apóstol Pablo entendía de Por eso. isso que ele plantava a igreja, Dice, plantaba iglesia, trabalhava com a igreja, trabajaba con la iglesia, ele seguia o caminho dele él seguía el camino e deixava a igreja fazer o trabalho dela. y dejaba haciendo la iglesia el trabajo, Alcançadas as principais cidades, alcanzando esas principales ciudades. através delas se alcançavam as áreas rurais. A través de ellas se alcanzaron áreas rurales. E nós temos, por exemplo, colaborador de Paulo que é por nome Epáfras. Y vemos por medio de el colaborador que se llamaba Epáfras. Epáfras, Vai aparecer o nome para dele nosotros. ali. Olha, vocês podem ver. A ver, pueden ver en... Déjalo para allá. Vamos voltar no Epáfras. Volvemos a Epáfras. Epáfras era colaborador do ministério de Paulo, companheiro de prisão. Él era un colaborador, un compañero de prisión de Pablo. Filho na fé do apóstolo Paulo. Hijo de la fe del apóstol Pablo. E ele deve ter se convertido quando da viagem missionária que Paulo fez e passou por Éfeso. Y él se tuvo que haber convertido cuando el viaje misionero que pasó Pablo por Éfeso. Você estuda sobre Epáfras na Bíblia? Habla sobre Epáfras en la Quando Biblia. estudamos sobre Epáfras na Bíblia, Cuando estudiamos sobre él en la Biblia, você percebe verdadeiro missionário usted percibe un verdadero misionero e grande ensinador. y un grande maestro. E foi Epáfras que levou o evangelho, por exemplo, a Colossos, Y fue Epáfras quien llevó el evangelio a Colosos. bem como as cidades vizinhas que ali tinham. Vino a las ciudades vecinas que tenía. Então veja, o apóstolo Paulo investiu no Epáfras. Entonces el apóstol Pablo invirtió en Epáfras. E ele é que faz com que o evangelho chegue em outros lugares. Y él es el que hace que el evangelio llegue a otros lugares. É aquilo, eu não preciso estar em todos os lugares. O sea, no necesitaba estar en todos los Eu não lugares. preciso estar em todas as oportunidades. No necesito estar en todas las oportunidades. Eu é que preciso preparar as pessoas para as oportunidades. Yo necesito preparar personas para las Então, oportunidades. quando ele chega na Macedônia, por exemplo, Cuando el hermano llega a Macedonia, por ejemplo, ele centraliza o trabalho na Macedônia em 3 cidades-chave: él centraliza su trabajo en Macedonia en 3 lugares claves: Filipos, Tessalônica Tesalónica e em Bereia. y Em Bereia. en Mereia. Quando ele chega na Acaia, por exemplo, Cuando él llega a Acaya, por ejemplo, ele trabalha em 2 cidades. él trabaja en 2 ciudades. Trabalha em Atenas Trabaja en Atenas e trabalha em Corinto. y trabaja en Corinto. Quando o apóstolo Paulo chega em Corinto, Cuando el apóstol Pablo llega en Corinto, se hospeda na casa de Priscila e Áquila. se hospeda en la casa de Priscila. Ele fica em Corinto por 18 meses. Él queda en Corinto por 18 meses. Trabalha em Corinto a fabricar tendas. Trabaja en Corinto para fabricar tiendas. Se identifica com as pessoas de Corinto na sinagoga. Se identifica con las personas de Corinto en las sinagogas. Começa a pregar para os judeus. Comienza a predicar para los judíos Até o momento que ele teve resistência dentro da sinagoga. hasta que él comienza a tener resistencia dentro de la sinagoga. Depois ele vai para um outro público-alvo. Después él va para otro público como meta. Ele vai pregar aos pagãos, Él va a predicar a los do paganos. qual em Corinto tinha muita gente. Igual Corinto tenía mucha gente. Não posso pregar na sinagoga. No puedo predicar en la Não sinagoga. havia templo para pregar. No había templo para Então ele predicar. arrumou uma casa. ¿Perdona? Ele arrumou uma casa. Él escogió una casa. E na casa de Tício Justo, Y en la casa que era de un justo. Tício, Ticio, justo. Tício, o Justo. Na casa de Tício o Justo, que ficava ao lado Vale. da sinagoga, En la casa de Ticio el justo que quedaba ahí al lado de la sinagoga. é onde o apóstolo Paulo começou a pregar em Corinto. Era donde el apóstol Pablo comenzó a predicar Ou en seja, Corinto. se não é possível aqui, O sea, si no es posible aquí, vai ser possível ali. va a ser posible allá. Mas eu não deixarei de pregar o evangelho. Pero no dejaré de predicar el evangelio. Nós precisamos também ter essa mentalidade. Nosotros también necesitamos esa Não é mentalidad. porque houve uma limitação nesse lugar. No porque hubo una limitación del Não é lugar. porque não deu certo no espaço que eu pensava que daria. No es porque no dio éxito el lugar que yo pensaba. Eu posso seguir para o lugar seguinte. Yo puedo seguir hacia otro O lugar. mais importante é que o evangelho seja pregado. Lo más importante es que el evangelio sea predicado. Você já percebeu que ele começava pelas sinagogas? Ya se dio cuenta que él comenzaba por las Bom, sinagogas. há razões para isso. Él tenía razones para E eso. até está no seu material.
Y está ahí en su material. A sinagoga era um lugar comum. La sinagoga era un lugar común. E ele tinha condições de encontrar na sinagoga tanto judeus Él tenía la condición de encontrar en la sinagoga tanto judíos quanto também os gentios. como también gentiles. Mas ele não ficava fechado na sinagoga. Pero él no solamente se quedaba cerrado en la sinagoga. Você percebe o missionário Paulo andando pelas praças, Usted percibe un misionero Pablo andando por plazas, pelas casas, por las calles, e disposto a falar a públicos e auditórios mais abrangentes. y dispuesto a hablar a todo público. Um exemplo clássico é de Atos 17, Un ejemplo clásico de Hechos 17, onde ele vai falar no Areópago de Atenas para filósofos. donde él va a hablar hacia Atenas, a filósofos. Quando ele, na sua primeira viagem missionária, Cuando él hizo su primer viaje misionero e ele chega em Salamina, y él llega en Salamina, ele prega primeiro na sinagoga dos judeus. él primero predica en la sinagoga de los judíos. A intenção de Paulo com isso era ter contato. La intención de Pablo era tener contacto. E é natural que um missionário e uma igreja missionária pense assim. Y es natural que un misionero piense así. Ou seja, nós queremos nos aproximar das pessoas. O sea, nosotros nos queremos acercar a las personas. Então nós vamos para lugares onde as pessoas estão. Entonces vamos a lugares donde las personas O están. missionário ou a igreja missionária vai tentar se instalar, vai tentar estar onde as pessoas estão. O un misionero o una iglesia misionera va a intentar estar donde hay personas. Então a sinagoga para Paulo Entonces la sinagoga para Pablo era um lugar estratégico, era un lugar estratégico. até para o tipo de mensagem que ele anunciava. Hasta para el tipo de mensaje que quería Porque o anunciar. apóstolo Paulo, na sua mensagem, El apóstol Pablo en su mensaje falava muito de Cristo ser o Messias. hablaba de Cristo ser el Mesías. E para esta mensagem, Y para ese mensaje, bom lugar para se pregar un buen lugar para predicar era justamente a sinagoga. era justamente la sinagoga. Tanto que na sua primeira viagem em Antioquia, En su primer viaje a Antioquía, ele na sinagoga fala ao povo él en la sinagoga habla al pueblo sobre o cumprimento das promessas do Messias, sobre el cumplimiento de la promesa del mas Mesías, através da pessoa de Jesus. pero sí a través de Jesús. E quando não havia sinagoga, como foi o caso de Listra na sua primeira viagem missionária, Cuando no habían sinagoga, en caso como Listra, en su primer viaje, ele permitia o Espírito Santo ir além usando-o com dons espirituais. él permitía al Espíritu Santo ir más allá con los dones espirituales. Nós não podemos esquecer isso na vida de Paulo. Nosotros no podemos olvidar eso en la vida de Pablo. Paulo era um homem que tinha os dons espirituais com ele. Pablo era un hombre que utilizó los dones espirituales en él. E, por exemplo, nessa cidade, Y por ejemplo, en esa ciudad, em Listra, en Listra, houve a cura de um aleijado. hubo la sanidad de un Aleijado. cojo, vale, bem. cojo. Com a cura do aleijado, Con la sanidad de un cojo, as portas se abriram. las puertas se abrieron, As coisas mudaram. las cosas cambiaron, O ambiente mudou. el ambiente cambió, A recepção foi outra. la recepción fue otra. Mas veja, aqui já não dependeu de Paulo. Vea, Aqui já não dependeu de aquí Paulo. ya no dependió de Pablo, Era um homem com estratégia. era un hombre con Era estrategias, um homem que sabia onde ir, era un hombre que sabía dónde mas que ir, naquele momento que não tinha para onde ir, pero en aquel momento no tenía é dónde onde o ir. Espírito Santo o tomou e o usou Es donde el Espíritu Santo lo tomó y lo usó para fazer algo que ninguém tinha visto acontecer na sua frente ainda. para hacer algo que nadie tenía o había visto E todavía. as portas para a pregação do evangelho se abriram. Y las puertas de predicación del Evangelio se abrieron. Nós somos gente pentecostal. Nosotros somos gente pentecostal. Nós acreditamos na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Nosotros creemos en la actualidad de los dones espirituales. Jesus ainda cura. Jesús trae sanidad. Ele pode utilizar você para um momento de cura, Él puede utilizar a usted en el momento de para sanidad que seja uma porta de abertura para a pregação para do hacer evangelho. una puerta abierta del Evangelio. Jesus pode usar você para expulsar demônios. Jesús te puede utilizar para expulsar demonios. E esta expulsão destes demônios Esa expulsión de pode demonios ser a abertura de uma porta para a pregação do evangelho. puede ser esa puerta abierta para el Evangelio. Que dentre as nossas orações nesta conferência,
que dentro de las oraciones de esta conferencia esteja o pedido de dizermos: Senhor, me usa nos dons espirituais. esté el pedido de decir: Señor, usa los dones espirituales. Concede-me dons espirituais. Concédeme dones espirituales. Eu quero ter experiências com o Senhor nos dons espirituais. Yo quiero tener experiencia contigo en los dones espirituales. Não só por causa de mim, No solo por causa de mí, mas de quantas portas irão se abrir para que o teu nome seja pero sí para que conhecido. las puertas se abran para tu nombre. O poder milagroso de Deus abre portas, meus El irmãos. poder milagroso abre puertas, mis As hermanos. pessoas ficam impressionadas. Las personas quedan impresionadas. E há oportunidade para semear o Evangelho. Y hay la oportunidad para sembrar el Por isso evangelio. nós temos lições a aprender. Temos lições a aprender. Por las misiones aprendemos. Nós temos lições por Ah, aprender. nosotros tenemos lecciones por aprender. Importante a estratégia de Paulo de ir onde o povo está. Lo importante de la estrategia de Pablo de ir a donde la gente Vai estaba nas grandes cidades do seu tempo. fue a las grandes ciudades. Começa a trabalhar no meio onde ele conhecia. Fue trabajando en el medio en el ambiente que él conocía. Não nos esqueçamos de onde ele veio. Ele veio da cidade de Tarso. No nos olvidemos que él viene de la ciudad de Tarso. Ele conhecia o movimento da cidade. Él conocía el movimiento de la ciudad. Falava de uma cidade cosmopolita, Paulo se sentia em casa. Hablaba de una ciudad cosmopolita. El Pablo se sentía en casa. Sabia com quem falar, Sabía con quién hablar. sabia a quem se dirigir. Sabía a quién dirigirse. Aproveitava os templos que tinha na época, Aprovechaba los templos que tenía en onde la as época, pessoas religiosas se reuniam. donde las personas religiosas se reunían. Ia falar com religiosos. Él iba a hablar con religiosos. Onde o filósofo estava, Donde los filósofos estaban. ia falar com o filósofo. Él iba a hablar con filósofos. Onde os poetas se apresentavam, Donde los poetas se ia presentaban. falar com os poetas. Él iba a hablar con poetas. Onde os reis se sentavam, Donde los reyes se sentaban. ia falar com os reis. Él iba a hablar con los Ou reyes. seja, eu estou para tudo e para todos. O sea, él estaba para todos y Desde todos. que o evangelho chegue ainda onde não chegou. Él hacía que el evangelio llegara, E vá llegara mais longe ainda do que já y foi. llegase más lejos de donde llegó. Mentalidade de um missionário. Mentalidad de un misionero. E ele usava também as casas, como nós já vimos. Y ellos, E ele usava também as casas. ahí ellos daban también las casas. Lembremos-nos de que a igreja primitiva começou em casas. Recordemos que el evangelio primitivo comenzó en casas. Foram nas casas que a igreja cresceu. Fueron en las casas que la iglesia Você creció. olha para a história da igreja Recuerda que en la historia de la e iglesia não houve templos até o século IV no depois hubo de Cristo. templos hasta el siglo IV. Em todo esse tempo a igreja estava nas casas. En todo ese tiempo la iglesia estaba en las casas. Veja as cartas do apóstolo Paulo. Mire las cartas del apóstol Pablo. Cheia de saudações para as igrejas que estavam em casa. Llena de saludos para las iglesias que estaban en casa. Saudava a família. Saludaba a la familia. As igrejas que se reuniam nas suas casas. Saludaba a las iglesias que se reunían en sus casas. E escrevendo para as casas, Y escribiendo para las casas, também manifestava a sua própria missão. Manifestava a sua própria missão. Manifestaba su propia misión. De tudo aquilo que ele estava fazendo para alcançar todas as pessoas. De todo aquello que él estaba haciendo para alcanzar a todas las Pode personas. perceber em seu material quando fala de tipos e grupos de pessoas. Puede observar en la lección él hablaba de tipos de A personas. mensagem é: fiz-me de tudo para com todos, Su mensaje era para todos y todos, religiosos ou não. religiosos o no. Paulo sempre aproveita qualquer lugar, qualquer reunião, qualquer contexto para evangelizar. Pablo aprovechaba cualquier contexto, cualquier reunión para evangelizar. Até o soldado que cuidava dele nas suas prisões Hasta el soldado que cuidaba de él en las prisiones tinha que ouvir Paulo pregando. escucharon a Pablo predicando. Paulo era o pregador para qualquer lugar. Pablo era un predicador para cualquier lugar. Tem gente que chega e diz: eu não sirvo para esse tipo de lugar. Hay personas que dicen, no, yo no sirvo para ese tipo de Eu não lugar. sirvo para falar nesse tipo de evento. Yo no sirvo para hablar en ese tipo de Bom, evento. o apóstolo Paulo não se preocupava muito com isso. No, el apóstol Pablo no se preocupaba Até con eso. porque a minha única mensagem é dizer que Jesus é o Salvador, é o Messias. Sí, porque su único mensaje era decir que Jesús era el Salvador, el Mesías. A única coisa que talvez eu tenha que fazer é adaptar um pouco ao público que me ouve. La única cosa que él tenía que hacer era captar un poco el público que lo oía. Mas a mensagem é a mesma. Pero el mensaje era el mismo. Na cidade de Pafos, por exemplo, La ciudad de Epafras, na primeira viagem missionária, en su primer viaje misionero, ele teve um encontro com os funcionários romanos. él tuvo un encuentro con funcionarios romanos. Pafos era uma cidade capital, Era una ciudad capital. era a residência do procônsul Sérgio Paulo. Está complicado. Residência de um procônsul Era la residencia o la morada del procónsul Sérgio Paulo.
a Sergio Pablo. Pablo. Sergio Pablo. Exatamente. E ele tratou com um opositor ali naquele momento. Y él habló con él en ese momento. Não, tinha um opositor ali, tinha um No tuvo cara oposición. difícil ali. Era un hombre difícil O allí. nome dele era Elimas, El nombre de él era o Elimas, mágico. el mágico. E o Elimas tentou fazer todo o possível Y Elimas trató de hacer todo lo posible para que Paulo não pregasse, para que Pablo no predicase, Paulo não falasse. para que Pablo no hablase. Isso é importante lembrar. Eso es importante recordar. Nós, como gente da missão Nosotros somos gente de e misión como igreja missionária, y como iglesia misionera chegaremos em alguns lugares llegaremos en algunos lugares onde algumas pessoas donde algunas personas usadas pelo diabo usadas por el diablo não quererão no creerán e vão fazer todo o possível y van a hacer todo lo posible para que nada seja feito. para que nada sea Bom, hecho. o que é que mudou o ambiente? ¿Por qué es que cambió el ambiente? Dons espirituais. Dones espirituales. Porque o apóstolo Paulo olhou para ele, Porque el apóstol Pablo lo miró a él, chamou ele de filho do diabo, le dijo, hijo del diablo. falou: e agora você vai ficar cego. Le dijo, ahora tú vas a quedar Meu serio, irmão só pode falar algo como esse. pero solo puedes hablar algo como eso. Homem que está cheio do Espírito Santo, Un hombre que está lleno del Espíritu Santo, dominado pelo Espírito Santo. dominado por el Espíritu O Santo. Espírito Santo impulsiona para dizer Y el Espíritu Santo lo impulsó a decir, e faz de acordo com a palavra dele. a hacer de acuerdo con su palabra. E assim foi. Y así hizo. Elimas ficou cego. Elimas quedó ciego. O Sérgio Paulo viu aquilo. O Sérgio Paulo viu aquilo. A Sergio Pablo vio aquello, Ficou impressionadíssimo. quedó E impresionadísimo. disse: agora sim eu tenho a sua atenção. Él ahora sí tuvo su atención. Dons espirituais. Dones espirituales. Por isso que nós pentecostais precisamos voltar a buscar os dons espirituais. Por eso es que nosotros los pentecostales tenemos que volver a los dones O espirituales. pastor Michael já nos ensinou aqui que o protestantismo cresce. Porque el pastor Michael nos enseñó aquí que el protestantismo crece E no meio do protestantismo, os pentecostais. y en medio de los protestantes están los pentecostales. Por que será? ¿Por qué será? Nós precisamos lembrar de que Deus quer nos usar, Tenemos que recordar que Dios nos quiere usar, mas Ele continua em busca de quem usar. pero Él continúa la búsqueda de quién usar. Eu tenho liberdade de pedir dons espirituais, Yo tengo la libertad de pedir dones só não espirituales, tenho liberdade de escolhê-los. solo no tengo la libertad de Quem me escogerlo. concede é o Espírito Santo, Quien concede es el Espíritu e Santo usa na hora que Ele quiser, y Él es quien lo usa a la hora que no quiere, tempo que Ele quiser, en el tiempo que quiere, na circunstância que Ele la quiser. circunstancia que quiere. Agora o importante é eu estar disponível para ser usado por Ele. Ahora lo importante es estar disponible para ser usado por Él. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo Nos 13. fala que no versículo 12, Por allí en el versículo 12. diz que o procônsul, quando viu o que aconteceu ali, Dice que cuando el procónsul vio lo que estaba sucediendo, ele creu. él creyó. Creu. Porque tem gente que precisa ver alguma coisa para crer. Porque tiene personas que necesitan ver algo para creer. Interessante que a única vez que Jesus chamou a atenção de um indivíduo sobre crer, Es interesante que Jesús, la única vez que llamó la atención de alguien foi de Tomé. fue de Tomás. Mas o Tomé já tinha visto Jesus. Pero Tomás ya había visto a Já Jesús. tinha percebido o que Jesus era capaz de fazer. Ya sabía lo que Jesús era capaz de hacer. Houve ali uma certa descrença. Había oído, Havia ali uma certa descrença, había una cierta desconfianza, naturalmente. naturalmente. Mas no caso do Sérgio Paulo, Pero en el caso de Pablo, ele não viu Jesus. él no vio a Ele Jesús. não sabia de nada. Él no sabía de nada. Ele precisava ver algo espetacular. Él necesitaba ver algo espectacular. Bom, e as pessoas que têm capacidade de fazer algo espetacular Y las personas que tienen capacidad de hacer algo espectacular são as pessoas que se entregam para serem usadas por Deus. son las personas que se entregan para ser usadas Não por tenha Jesús. medo de chegar perto de um enfermo. No tenga miedo de llegar cerca de un enfermo. Colocar a mão sobre ele. Colocar la mano sobre él. Repreender a enfermidade. em nome de Reprender la Jesus. enfermedad en el nombre de Jesús. Não tenha medo de determinar algo em nome de Jesus. No tenga miedo de terminar algo en el nombre de Jesús. Principalmente se o Espírito Santo te move a isso. Principalmente si el Espíritu Santo es quien te mueve. Esta ação pode ser a porta que você precisa Esta es la acción que abrirá la puerta que necesita para anunciar o Evangelho. para anunciar el Evangelio.
Claro que ele teve perseguições. Claro que él tuvo O persecuciones. que o apóstolo Paulo fez diante das perseguições? ¿Qué hizo el apóstol Pablo delante de las Bom, persecuciones? ele simplesmente muda o lugar de trabalho. Bueno, simplemente él cambió el lugar de trabajo. Em Antioquia, por exemplo, os judeus se opuseram a Paulo. En Antioquía, por ejemplo, se opusieron los judíos a su trabajo. Atos capítulo 13, versículo 46. Hechos capítulo 13, verso Ele 46. mesmo chega à conclusão e diz: Él mismo llega a la conclusión y dice, vamos voltar para os gentios. vamos a volver Aos a los gentios. gentiles. Que tipo de mensagem ele pregava? ¿Qué tipo de mensaje él predicaba? Já dissemos várias vezes isso aqui. Ya se dijo varias veces aquí, Mas eu destaco essa parte. pero, Eu destaco, eu trago de volta esse assunto. pero traigo de vuelta eso. Porque é importante lembrar qual deve ser a nossa mensagem principal. Porque es importante recordar cuál es nuestro mensaje principal. E a mensagem de Paulo era sempre relacionada ao Evangelho de Cristo. Y el mensaje de Pablo siempre era direccionado al Evangelio de Cristo. Mas, meus irmãos, prestemos atenção nisto. Pero mis hermanos, prestemos atención De a esto. acordo com a compreensão do público, De acuerdo a la comprensión del público, com relação à fé, con relación a la fe, com relação à doutrina, con relación a la com doctrina, relação às artes, con relación a las com artes, relação à cultura. con relación a la Há cultura. muitos irmãos nossos na fé Hay muchos hermanos nuestros de la fe que diz que vão pregar o Evangelho, que dicen que van a predicar el Evangelio, mas apresentam mais temas da teologia do que do Evangelho. pero presentan más temas de teología que de Evangelio. Às vezes nós vamos pregar nos nossos púlpitos A veces vamos a predicar en nuestros e púlpitos somos profundamente teológicos, y somos profundamente teológicos, mas não dizemos muito ao coração de uma alma aflita, pero no llegamos a un corazón de una alma afligida. de alguém que está precisando de uma salvação do Senhor. Y alguien está necesitando de la salvación del Señor. Sim, e aí nós olhamos e dizemos: ah, o irmão está desfrutando disso. Ah, nosotros estamos mirando y estamos diciendo, el hermano está disfrutando de eso. Olha, a igreja está glorificando. La iglesia está glorificando. Sim, mas é preciso lembrar Es necesario de que recordar nem toda glorificação que no toda glorificación quer dizer que a pessoa entendeu a mensagem. quiere decir que la persona entendió el mensaje. Às vezes o do lado glorifica, A veces el de al lado glorifica ele glorifica y também. él glorifica también. Às vezes ele glorifica porque o pastor pediu, A veces glorifica porque el pastor o pidió preletor pediu, o el o preletor el predicador pediu. Ou seja, pidió. não é porque alguém levantou e aclamou O sea, no porque alguien se levantó y dijo gloria a que Dios, ele realmente reconhece Jesus. es que reconoce a Jesús. Jesus entrou em Jerusalém sendo aclamado por muita gente Jesús entró a Jerusalén siendo aclamado por mucha gente como o Messias. como el Mesías. Mas dias após, Pero días después, essa mesma gente esa misma o gente está crucificando na cruz do lo está Calvário. crucificando en la cruz del Por isso é Calvario. importante conhecer o público a qual você vai falar. Eso es importante conocer al público al cual se va a hablar. Missionário tem que ser perspicaz com quem vai conversar, El misionero tiene que ser perspicaz con quien va a hablar. tanto usando aquilo que ele já pode utilizar do ponto de vista humano, Tanto utilizando la herramienta que él sabe desde su punto de vista humano, quanto estar em plena comunhão com o Espírito Santo, como tanto tener plena comunión con el Espíritu Santo. para que o Espírito Santo informe a ele aquilo que só o Espírito Santo tem condições de informar. Que el Espíritu Santo le informe aquello que solo el Espíritu Santo le puede informar. Por isso que o apóstolo Paulo conhecia as Escrituras, Por eso que el apóstol Pablo conocía las Escrituras, mas também conhecia a cultura. pero también conocía la O cultura. apóstolo Paulo tinha intimidade com o Espírito Santo, El apóstol Pablo tenía intimidad con el Espíritu Santo, mas também conhecia poesia. pero también conocía Ele tinha poesía. profundidade de vida com Deus, Conocía la profundidad de vida mas con Dios, também conhecia as pessoas do seu tempo. pero también conocía a las personas de su tiempo. E ele jamais mudou a mensagem. Y él jamás cambió el mensaje. A mensagem é sempre a mesma, El mensaje es siempre el mismo, mas ele sempre mudou nos métodos pero él siempre cambió fueron los para métodos poder alcançar os melhores resultados. para poder alcanzar los mejores resultados. Na mensagem a gente não mexe. Na mensagem principal a gente não mexe. En el mensaje principal nadie lo cambia, Mas nos métodos de entregar a mensagem, pero los métodos de entregar el mensaje, este nós precisamos alterar. eso necesitamos cambiarlos. Veja, estamos a falar de missões. Necesitamos hablar de misiones E você não pode me dizer que isso não é espiritual, y usted no me puede decir que eso no es espiritual, porque Jesus fez isso. porque Jesús hizo eso. Meu irmão, se Jesus fez, Ve, hermano, si Jesús eu hizo, também posso fazê-lo. yo también lo puedo hacer. Quando ele foi falar com a mulher samaritana, Cuando él fue a hablar con la mujer samaritana, não falou da condição dela inicialmente.
Él habló sobre la condición de ella inicialmente. Não falou da condição da cidade. No habló de la condición de la ciudad, Me convém passar por Samaria. ni conviene pasar por E Samaria. quando para beber água, Y cuando él se detiene a beber agua, apesar de não haver ninguém para servir água a a ele, pesar de que no había nadie para e os servirle agua, discípulos terem ido comprar alimento na cidade. E os discípulos terem ido comprar alimento na cidade. los discípulos estaban yendo a la ciudad a comprar É alimentos. quando chega a tal mulher Es samaritana. cuando llega la mujer samaritana. Jesus não fala de outra coisa, Jesús no habla de otra a cosa, não ser sobre água. a no ser sobre agua, Apenas água. apenas de aguas. Bom, se talvez ele fosse um pregador como eu e você, ou um ensinador, Quizás si él fuese un predicador o un maestro, así como nós já tú y yo, começaríamos apresentando as nossas credenciais. nosotros estaríamos presentando nuestras credenciales. Boa tarde, senhora. Buenas tardes, señor. Sou o pastor fulano de tal. Soy el pastor fulano de tal. Sou o missionário. Soy el misionero. Vim aqui falar de Jesus para você. Vine aquí a hablar de Jesús para ti. Tenho boas notícias para você. Tengo buenas noticias Talvez para a ti. mulher olharia para mim e dizia, eu não perguntei. Esa mujer miraría para mí y dice, yo no pregunté. Não me interessa quem o senhor é. No me interesa quién es. Jesus não foi por aí. Jesús no fue por ahí. Vamos falar de água. Vamos a hablar de agua. Vamos falar de sede. Vamos a hablar de sed. Vamos falar de um assunto comum. Vamos a hablar de un asunto común. Você veio para tirar água. Usted vino para Eu coger agua. estou querendo água. Yo estoy queriendo agua. Vamos beber água juntos. Vamos a beber agua juntos. Só que além dessa água, Solo que de esa agua, deixe-me lhe falar de algo mais. déjame hablarte de algo más. Se você soubesse quem está te pedindo água, Si tú supieses quién te está pidiendo agua, a sua mentalidade seria outra. tu mentalidad sería otra. E ela diz, mas quem é o Senhor? Y ella dijo, ¿quién eres tú? Aí é que ele começa a se apresentar. Ahí es donde él se comienza a Porque ele presentar. falou para a mulher Porque él habló para la mujer algo que a mulher não esperava ouvir. algo que la mujer no esperaba oír. E aqui onde está o diferencial de Ahí es Jesus. donde está lo diferente de Jesús. Onde ele fala com as pessoas Donde él habla con las personas, numa linguagem, un lenguaje, numa proximidade, un acercamiento, num entendimento comum. un entendimiento común. Isso foi com a mulher samaritana. Eso fue con la mujer samaritana. Inclusive, a primeira coisa que a mulher samaritana foi fazer, Entonces, la primera cosa que la mujer samaritana fue a hacer, depois de falar com Jesus, después de hablar con Jesús, foi fazer missão. fue a hacer misión. Porque ela mesmo saiu pela cidade e diz, encontrei o Messias. Porque ella salió corriendo a la ciudad a decir, encontré al Mesías. Aquele endemoniado de Gadara, Aquel endemoniado gadareno. quando Jesus tirou uma legião de dentro dele, Cuando Jesús sacó una legión dentro de él, estava ansioso para fazer missão. estaba ansioso para hacer misiones. Deixa-me ir contigo. Déjame ir Eu contigo. quero anunciar o meu testemunho. Yo quiero decir mi testimonio. Jesus falou comigo, você não vem? Jesús habló con él, le dijo, no bien, Comigo não vem. conmigo no vienes. Vai para tua casa. Ve a tu casa, Vai anunciar o evangelho lá. ve a anunciar el evangelio Vai allá. falar do que aconteceu lá. Vaya a hablar de lo que E sucedió. é interessante que esse homem saiu dali. Es interesante que ese hombre salió de allí, Foi para casa pregar o evangelho. fue para su casa a predicar el Não evangelio. aguentou ficar só dentro de casa. No aguantó solo quedarse en casa. Saiu por toda Decápolis e todas as cidades da região. Salió por toda Decápolis y la ciudad de la región Anunciando o evangelho. anunciando el evangelio. Se pessoas que tiveram um encontro com Jesus Si las personas tuviesen un encuentro con Jesús, sentiram necessidade de fazer missões, sintieron la necesidad de hacer misión. por que é que eu e você estamos dentro da igreja há anos Porque tú y yo estamos en la e iglesia não en nos años movemos para fazer missões? y no nos movemos a hacer misión? Talvez é onde nós temos que nos questionar Tal vez tenemos que cuestionarnos se verdadeiramente tivemos um encontro com Jesus. si verdaderamente tuve un encuentro con E não Jesús. estamos sendo apenas consumidores da igreja. Entonces apenas estamos siendo consumidor de la iglesia. Uma ênfase que podemos trazer também Otro énfasis que podemos traer, é que Paulo sempre falava do perdão dos pecados que Pablo siempre hablaba del perdón de e pecados da justificação pela fé. y la justificación de la fe. Bom, o pecado é uma mensagem que não pode ser esquecida por nós, El pecado es un mensaje que no puede ser olvidado por nosotros. até porque pecado é o nosso problema. Hasta porque pecado es nuestro problema. Pecado é o que ocasiona males na sociedade. El pecado es lo que ocasiona males en la As sociedad. coisas não estão melhor Las cosas no están não é mejores por causa dos nossos políticos, por causa de nuestros políticos, das nossas autoridades, personas de la autoridad, diretamente falando, directamente hablando, mas sim por causa do pecado. pero sí por causa del O pecado. pecado degenera o homem, El pecado degenera, estraga, corrompe o homem corrompe al hombre e também corrompe a sociedade. y también corrompe a la sociedad. Então, o que é que Jesus veio fazer? ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? Morreu na cruz para quê? ¿Murió en la cruz para qué? Só para que eu seja um crente certinho? ¿Solo para que yo sea un creyente? Só para que eu seja uma pessoa que tem um bom comportamento? ¿Solo para que yo sea una persona de buen comportamiento? Uma pessoa que vive tudo bem, tudo certo? ¿Solo para que yo sea una persona que está todo bien? Não.
No, morreu na cruz murió en la cruz por causa dos nossos pecados. por causa de nuestros O pecados. sangue de Jesus Cristo, seu La Filho, sangre de Jesucristo nos purifica de todo, nos purifica de todo Pecado. pecado. todo Todo pecado. pecado. Todo, Todo pecado. pecado. Ou seja, não há pecado que ele não possa perdoar, O sea, no hay pecado que Él no pueda com perdonar, exceção daquele que ele mesmo disse. con excepción de aquel que Él mismo dice. Mas o apóstolo Paulo tinha uma mensagem de problema existe entre nós que se chama pecado. Pero el apóstol Pablo habla sobre un problema que existe que se llama pecado. E Jesus veio para Y Jesús vino para nos perdoar, nos perdonarnos, redimir redimirnos dos nossos pecados. nuestros pecados. Mensagem sobre salvação Mensaje sobre salvación precisa estar lá, necesita estar allá, sobre o pecado, sobre el pecado. porque este é o maior desafio que nós temos. ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos? Depois nós temos o apóstolo Paulo sempre pregando na unção e sabedoria de Deus. Después tenemos el apóstol Pablo predicando la unción y la sabiduría de Ele Dios. fala à igreja em Corinto: a minha palavra, Él habla en la iglesia de Corintio de mi a palabra, minha pregação, mi predicación. não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, No se basaban en palabras persuasivas de sabiduría humana, mas em demonstração do Espírito pero sí en demostración del Espíritu e demonstração de poder. y demostración de poder. Atos capítulo 14, versículo 3. Hechos capítulo 14, verso 3. Quando eles são levados para fora de Antioquia, Cuando ellos son llevados fuera de Antioquía, foram para uma cidade chamada Icônio. fueron para una ciudad llamada de E Iconio. quando chegam em Icônio, Y cuando llegan a Iconio, eles ficaram ali muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. ellos quedaron mucho tiempo hablando valientemente del Señor, Dava testemunho da palavra e da graça de Deus. dando testimonio de la gracia del O Señor. versículo 3 nos diz, El versículo 3 dice 3 nos diz que eles permitiam que por suas mãos que ellos permitían que por sus manos se fizessem sinais e prodígios. se hiciesen señales y prodigios. Eu volto a citar essa parte final. Eu- Eles permitiam que pelas suas mãos Yo vuelvo a decir que ellos permitían que por sus manos se fizessem sinais e prodígios. se hiciesen señales y prodigios. Você sabe muito bem que Deus nos usa se nós nos colocarmos à disposição. Ustedes saben que el Señor nos usa si nos colocásemos a Se disposición. nós formos uma igreja que se coloca à disposição, Si nosotros somos una iglesia que se coloca a disposición, o Senhor fará por meio de nós. el Señor hará con Nós nosotros. não precisamos ter medo disso, No necesitamos tener miedo de eso, mas precisamos nos entregar para isso. pero necesitamos entregarnos para eso. Nos nossos dias, En nuestros a días, pregação la predicación, o ensino, el a mensagem la enseñanza, el deve mensaje, ser sempre na graça, na debe ser unção do siempre en la Espírito, gracia y en la unción del Espíritu, na verdade do Evangelho. en la verdad del Evangelio, Sempre. siempre. Mas com uma liberdade para Deus nos usar nos dons espirituais. Pero dejando que el Señor nos use en los dones A espirituales. depender do contexto, o método precisa mudar. A depender do contexto, Dependiendo del contexto, o método precisa el mudar. método necesita cambiar. Só para que chame um pouco mais a atenção das pessoas Solo para llamar un poco más la atención de las personas sobre a importância da mensagem. sobre la importancia del Até mensaje. porque hoje em dia nós temos muitos encantadores, como aquele Elimas, o mágico, Porque hasta hoy en día tenemos encantadores, así como Elías el mágico, para distrair as pessoas da mensagem da salvação. para distraer a las personas del mensaje de la Então, salvación. resumo do texto, ou aliás, resumo da nossa aula, El resumen del texto de nuestra clase está num texto bíblico que é Atos capítulo 14, está un texto bíblico en Hechos capítulo 14, entre o versículo 21 e 23, entre el versículo 21 y 23, que nos mostra que Paulo pregava o evangelho, que nos muestra que Pablo predicaba un evangelio, ou seja, evangelizava. o sea, él evangelizaba, As pessoas que recebiam o evangelho fortalecia e encorajava, o sea, las personas que recibían el evangelio se fortalecían y se volvían valientes, e depois ele escolhia presbíteros em cada igreja y después él escogía presbíteros en cada iglesia para que cuidassem dela. para que cuidasen de ellas. Então, se você observar na sua Bíblia, Atos capítulo 14, versículo 21 a Entonces 23, puede observar en su Biblia en Hechos capítulo 14, nos conta de que ele, tendo anunciado o evangelho naquela cidade nos cuenta que él tiene, él anuncia el evangelio en aquella ciudad e feito muitos discípulos, y hizo muchos discípulos. então eles voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, Ellos se volvieron a Iconio, a Listra, Antioquía, confirmava o ânimo dos discípulos a confirmar el ánimo de los discípulos e exortava eles a permanecer na fé. e invitaban a ellos a permanecer en la fe, Porque por muitas tribulações importava passar para entrar no reino de Deus.
Eu reduzo. Sí. Porque por muitas tribulações Porque por muchas tribulaciones importava passar era importante pasar para entrar no reino de Deus. para entrar en el reino de Dios. Interessante que o apóstolo Paulo fortalecia pelas tribulações que eles iriam passar. Interesante que el apóstol Pablo se fortalecía por todas las E tribulaciones que pasaban. o versículo 23 encerra dizendo: e havendo-lhes por comum consentimento, Y el versículo 23 termina, y habiendo por común consentimiento, elegia anciões para cada igreja. elegía, Anciões, presbíteros para cada igreja. vale, él elegía presbítero para cada iglesia. Então o método de Paulo, nesse sentido de plantar igrejas, era esse. Entonces el método de Pablo para plantar iglesia era ese. Evangelizo Evangelizo a um grupo de pessoas, a un grupo de personas, consolido, consolido, edifico, edifico, organizo organizo e sigo o meu caminho. y sigo mi camino. Nós olhando para outros textos, Nosotros mirando a otro texto, ele fez a mesma coisa em Filipos, él hizo la misma cosa en Filipos, ele fez a mesma coisa em Corinto, hizo la misma cosa en Corinto, ele fez a mesma coisa em Éfeso. hizo la misma cosa en Éfeso. Atos capítulo 20, Hechos capítulo quando 20. ele está a despedir dos presbíteros da igreja, Cuando él se está despidiendo de los presbíteros de la iglesia, você percebe que Paulo conseguiu usted percibe que Pablo consiguió levar as igrejas das regiões do Mar Egeu, por exemplo, llevar las iglesias de las regiones del Mar Egeo, por as ejemplo, igrejas da Ásia Menor, las iglesias de Asia Menor, a um nível de maturidade, a un nivel de madurez, a um nível de estabilidade, a un nivel de estabilidad, de forma que elas poderiam se manter sozinhas de tal forma que se pueden mantener solas e alcançar outras cidades y alcanzar otras e ciudades. alcançar outras Y vilas. alcanzar otras ciudades. Permita-me dizer-lhe algo mais, eu sei que vocês já estão cansados, Permítame decirle algo más, yo sé que están mas cansados. nós não estamos para fazer discípulos nossos. Nosotros no estamos para ser discípulos nuestros. Não ganhe alguém para Cristo para ficar ligado a você, No gane a alguien para Cristo solo para quedarse contigo, depender de você. depender de ti. Não é isto. No es eso. Nós ganhamos, Nosotros ganamos, conquistamos, conquistamos, conduzimos a Cristo, conducimos a Cristo para que ela seja dependente de Cristo, para que Él sea dependiente de Cristo, para que ela cresça em Cristo. para que ella crezca en Porque Cristo. se eu for embora, Porque si yo me voy, ela não deixa de Cristo. ella no depende de Cristo. Quantas pessoas nós já perdemos? Quantas pessoas nós já perdemos? ¿Cuántas personas ya no perdimos? Só porque nós pastores saímos daquela congregação? Solo porque nuestros pastores salieron de la Ou congregación, porque nós tivemos que ir para outro lugar? o porque nos tuvimos que ir a otro E aquela lugar pessoa ficou descoberta? y aquella persona quedó descubierta. Ela estava tão conectada na gente, Ella estaba tan conectada a nosotros, estava tão dependente da gente, tan dependiente de que nós nosotros, tivemos que ir. que nosotros tuvimos que E irnos ela não suportou ficar. y no soportó O quedarse. apóstolo Paulo trabalhava de uma maneira El apóstol Pablo trabajaba de una manera que eu não quero ninguém dependente de mim. que yo no quiero que se dependan de mí. Eu não quero ninguém olhando exclusivamente para mim. No quiero a alguien mirando solo exclusivamente a mí. Vocês podem me imitar, como ele mesmo disse, Ustedes pueden imitarme como él mismo dice, porque eu sou alguém que imita a Cristo porque também. yo soy alguien que imita a Cristo también. Mas ele não deixava ninguém conectado nele, Pero él no dejaba a nadie conectado en él. mas chamava todos apenas para olhar exclusivamente para Jesus. Pero él llamaba a que vieran exclusivamente a Jesús. Como é que a gente pode fazer então? ¿Cómo es que podemos hacer entonces? Bom, pedir para que Deus nos faça florescer onde Ele nos plantou. Bueno, pedir florecer donde Dios nos plantó. A igreja que você está, La iglesia que usted está, a cidade que você está, la ciudad que usted está, no bairro que você está, en el barrio que esté, no prédio que você vive, en el barrio que usted vive, de pedir, Senhor, eu quero florescer nesse lugar. de pedir, quiero florecer en ese Eu lugar. quero trazer pessoas ao conhecimento do Evangelho. Yo quiero desse traer lugar. personas al conocimiento del Evangelio. Me dá coragem para ir ter com as pessoas. Me dá Me, coragem para ir ter com as pessoas. me da valentía para ir a predicar a las personas, Falar com as pessoas. hablarle a las personas. Eu sei das minhas limitações, Yo sé de mis limitaciones, mas se o Espírito Santo me dominar, pero el Espíritu Santo que me se o domine, Espírito Santo tomar minha boca, si el Espíritu Santo abre mi boca, se o Espírito Santo tomar minha mente, si el Espíritu Santo domina mi mente, é tudo que eu preciso. es todo lo que yo Se o necesito. Senhor estiver comigo, Si el Señor estuviese conmigo, é tudo que eu preciso. es todo lo que yo Me necesito. ajude a pregar, Ayúdame a me predicar, ajude a ensinar. ayúdame a enseñar. Eu posso ser tímido, Yo puedo ser tímido, não consigo falar diante de uma audiência, no consigo hablar a una audiencia, mas se você consegue falar para um, pero si consigue hablar para uno, você já pode evangelizar.
consigue hablar y evangelizar, você já pode discipular, usted ya puede discipular, buscar todo tipo de pessoas que nós temos em nosso contexto, buscar todo tipo de personas que tenemos en nuestro contexto, principalmente pessoas que você se identifica, principalmente con personas que usted se de identifica, acordo com a sua profissão, de acordo de com acuerdo a a sua su profesión. Você pode fazer da sua profissão Usted puede hacer su profesión o seu ministério, y su ministerio, porque um discípulo de Jesus está lá dentro da empresa onde você está, porque un discípulo de Jesús está en la empresa allá donde usted está, e esse discípulo é você. y ese discípulo eres tú. Na área profissional, o profissional que tem Cristo lá é você. En el área profesional es usted el discípulo de Cristo. Jesus está a contar consigo. Jesús está contando contigo. Onde você vai, Donde usted vaya, onde você está, donde usted se quede, Jesus está a contar consigo. Jesús está contando contigo. Para dizer que Ele é o Salvador, Puede decir que es su Salvador, para dizer que Ele é o Perdoador, para decir que es su para perdonador, dizer que Ele tem nova vida, que con Él tiene nueva para vida, dizer que nele nós temos esperança, para decir que en Él hay para esperanza, dizer que nele nós podemos viver melhor, para decir que en Él podemos vivir para mejor, aprender que nele nós podemos ver coisas impossíveis acontecer. para decir que en Él podemos ver cosas Porque em imposibles, seu nome há poder. porque en su nombre hay poder. Ele vai usando cada um de nós aonde nós estamos, Él va usando a cada uno de nosotros donde vayamos para nos fortalecer, para fortalecernos, multiplicar a sua igreja, multiplicar su iglesia para a sua honra para su honra e para a sua glória. y para su gloria. Porque tudo aquilo que nós fazemos Porque todo aquello que nosotros é para a hacemos glória do Senhor. es para la gloria del Señor. O maior trabalho não é meu, El mayor trabajo no es mío, o maior trabalho não é seu, el mayor trabajo no es suyo, o maior trabalho será sempre de Deus. el mayor trabajo siempre será de Mas Dios, as estratégias serão sempre nossas, pero las estrategias siempre serán desde que elas sejam desde que ellas sean na direção en la dirección do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Que nós saiamos por aquela porta Que nosotros hoje, salgamos por aquella puerta guiados pelo Espírito Santo, guiados guiados por el Espíritu Santo, plenamente orientados pelo Espírito Santo, plenamente orientados por el Espíritu Santo, cheios do Espírito Santo, llenos del Espíritu Santo, no poder do Espírito Santo, en el poder del Espíritu Santo, para anunciarmos a mensagem para anunciar el mensaje. que as pessoas estão esperando. Y las personas están esperando Apenas nós, como igreja de Jesus, que nosotros como iglesia de Jesús podemos anunciar podemos anunciar em o nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén.